Aqui, Fefito, vou com você agora. No programa de ontem, você disse que um assunto aí sobre o reality show A Fazenda estava ganhando uma proporção, uma repercussão, né, na imprensa e tal. A gente falou rapidamente do episódio de racismo dentro do programa da TV Record. Vamos falar um pouco mais, repercutir essa história aí que ganhou força mesmo ontem. Vi vários comentários nas mídias sociais sobre isso. Pois é, a história ganhou tração. A gente aqui, em primeira mão no Morning Show, deu o comunicado da Record, já dizendo que o operador de câmera que teria dito uma frase racista foi demitido. Antes da gente entender exatamente, é melhor a gente ouvir. Então vamos lá, a gente tem três áudios aqui separados. O primeiro, vamos tentar identificar o momento em que a Sabrina tá junto com seus amigos na sala lá de A Fazenda da Record e ouve Macaca, senta. Dá aí o copinho aí, por favor. Vocês ouviram isso ou foi só eu? Eu ouvi, mas não entendi nada. Eu entendi tudo. É a chuva. Quer tocar uma segunda vez? Deixa eu tocar mais uma vez. Você fica, difícil de ouvir, bem, logo no comecinho, logo no comecinho. É bem no comecinho ali, vamos lá. Ó. Dá aí o copinho aí, por favor. Agora. Peraí. Dá aí o copinho aí, por favor. Viu? Aí. A Macaca, senta aí. Sim. Logo depois, a Sabrina ainda foi conversar com algumas pessoas, com a Ariane, alguns amigos, e ela estava no quarto quando soltou a seguinte declaração. Vamos ver o segundo áudio, então. Eu acho que aquilo foi pra mim, de verdade. Também acho que você era a única que estava em pé? Eu era a única que tava em pé. Você ouviu? Foi? A hora que eu fui, eu tava tomando água e tava todo mundo sentado. Daí eu só ouvi uma voz assim, senta aí, macaco, e um palavrão. Eu não ouvi. Falou, senta aí logo, macaca. Juro, do vidro. Que isso? Eu não tô surda, a Ari também ouviu. Então imagina você ser a única participante negra de um reality show, ouvir esse tipo de coisa, como é que você vai se sentir segura, como é que você vai viver normalmente sabendo que tem gente que, tá fazendo piada e sendo racista com você atrás das câmeras, nos bastidores. Então essa história começou a reverberar durante a madrugada. A Sônia Abrão jogou no Twitter, várias pessoas aficionadas por reality show jogaram no Instagram e no Twitter, e a história começou a tomar uma proporção tão grande que logo cedo a Record foi obrigada a dar uma resposta, que é a resposta que a gente leu aqui. A Record demitiu o operador de câmera imediatamente quando foi notificada do que aconteceu. O Marcos Mion, portanto, foi agora a público ontem durante o programa e deu a seguinte declaração. Vamos ver. Antes da gente começar, eu quero falar sobre uma coisa muito triste que aconteceu no programa de ontem. Durante o programa ao vivo, um operador de câmera, posicionado atrás de um dos espelhos da sala, fez um comentário racista sobre a Sabrina. Assim que o programa acabou, a produção identificou esse câmera, ele foi repreendido e afastado na mesma hora. A Record TV repudia essa atitude e qualquer tipo de preconceito. Como foi uma ofensa racial, a Sabrina tem o direito de processar essa pessoa se ela quiser e quando ela quiser. Tanto a Record TV quanto a produtora Teleimage lamentam todo o ocorrido e não admitem que esse tipo de atitude aconteça nas suas produções. A Sabrina e todos os peões foram informados do que aconteceu e das providências que foram tomadas. E a gente lamenta todos que se sentiram ofendidos. A Sabrina, de fato, foi informada, recebeu uma ficha com um comunicado dizendo isso e dizendo que ela seria procurada depois pela produção caso ela quisesse tomar providências legais, prestar queixa, uma vez que racismo e injúria racial são crimes. O que aconteceu, foi interessante observar, Fefito, o nervosismo dela ao ler a carta para os outros, né? Como ela tava com aquilo na cabeça ainda, porque assim, ela é só a pessoa que ouve, né? Só a pessoa que sente isso na pele, né? Deve saber o quão ruim isso é, né? E o quão desprotegida ela tava enquanto nenhuma decisão era tomada. Então até por isso o acerto da Record foi rápido, ter agido tão rapidamente. Ao contrário da Globo, por exemplo, que demorou para tomar ações quando houve algum tipo de polêmica lá dentro do Big Brother Brasil. Alguns demoraram dias para que ela tomasse ação. O que me chamou a atenção ontem nesse momento, Vini, na Globo não houve racismo. Eu nem tô falando do caso de racismo especificamente, Adrilles. Você já tá querendo procurar briga na nota da Fazenda, Adrilles. Mas no BBB não teve, não. Mas olha só, o que eu ia dizer que me chamou a atenção é que muita gente, quando viu o comunicado da Sabrina, os companheiros dela começaram a tratar isso como se fosse um deslize. Ah, poxa, ele deu azar e não sei o que. Racismo não é deslize. Tem que ser veementemente combatido. O que chama a atenção hoje é que o Maurício Sticer publicou em seu blog lá no portal UOL que o operador de câmera
que a chamou negro. de macaca era negro. Mas é negro duas negro ou fontes. negro Marighella? Enfim. A Adriles acho que não capta a piada Miscigenado. nesse exato momento. Mas segundo o... Não, mas é uma piada séria. Porque muita gente se coloca como negro no país e não é negro. Às vezes é uma mestiçagem branca e tem um sentido político. Ô, Fefito, eu acho o seguinte. Adriles, eu nem esse é um concluí a cara- nota Deixa ele ainda. concluir, peraí. Eu posso concluir a nota, Quer falar, Adriles? galerinha? Vai. Você pode concluir por mim, se quiser. Outro dia estavam me pedindo a trilha, A gente então, faz então um vai lá. troca de pensamento. Vai lá, trilha, vai lá. Estavam pedindo essa trilha faz tempo. Pode ó. concluir por mim se quiser, Adriles. Troca de Nem abri minha pensamento. discussão aí. Não, vamos lá. Conclui, Fefito, vai. Segundo vai. Maurício Stice e duas fontes muito próximas dele, o operador de câmera que chamou a Sabrina de macaca é negro, o que deixa a situação ainda mais complexa. A gente sabe que vive num país em que as coisas nunca vêm fáceis, elas nunca vêm didáticas, e a sociedade em si é racista, machista, em vários e vários momentos. E isso só mostra que a gente tem, como disse o Laurentino Gomes ontem aqui nesse programa muito bem dito, a gente tem uma herança racista muito grande Sim. pra combater ainda. É isso, Adriles, agora fala o que você quiser. Ei! Fala que eu Você escuto. quase brigou com o Laurentino ontem por causa Não, o disso. Laurentino falou uma coisa muito absurda ontem. Eu acho que ele se colocou mal, que ele falou que existe uma espécie de embranqueamento da população brasileira, que se coloca inclusive como racista. E nisso ele tá até certo, no sentido de haver alguns mulatos, como o cara que parece que ter sido negro da Fazenda, que é racista, que não percebe a origem negra em si. Mas quando ele fala que o negro se coloca como branco, porque veste terno, e usa óculos escuros, ou escreve... Olha, o Machado de Assis é um dos maiores escritores do mundo, e é um negro que se ocidentalizou. O que o Laurentino se Bom, equivocou, a meu ver, calma. você aceitar O que ele Machado se de Assis como equivocou- negro já é uma coisa... no que ele se equivocou, eu acho... contraditório ao teu achar argumento, não? que existe uma necessidade de uma cultura essencialmente negra. Quando a gente tem um caldo de misturas, não só a miscigenação racial, como a miscigenação cultural, que produz grandes escritores negros, que são Machado de Assis, que não precisa se vestir como guerreiro de Uganda para dizer que é negro. acho que o exemplo Agora, dele no da caso roupa, da Fazenda, eu acho que ele comprova explicitamente, Fefito, que o Brasil não é essencialmente um país racista. Sabe por quê? Que casos pontuais, asquerosos de racismo como esse são prontamente, rapidamente, incisivamente execrados, debelados e atacados unanimemente como devem Porque ser. vazou, né, A questão, Adriles? calma, Vai ser esses repercutido, casos seria? pontuais de racismo em redes sociais, em televisão, eles dão a impressão que a gente é um país preconceituoso, mas não, eles são exatamente o contrário. Eles dão voz a pessoas assim e são execrados pela sociedade quase como um todo. Ai, quero Esses falar. casos, calma, esses casos de racismo, eu acho Peraí, que segura, bota ela no segura. jogo, Hoje- Brasil, hoje você vai ninguém falar. vai falar isso, olha. O Brasil não é um país racista. Uma coisa é perceber, Fefito, os efeitos deletérios da escravidão, e ninguém nega isso, da maneira como os escravos foram jogados na rua e, consequentemente, também na marginalidade, o que causa o racismo estrutural de hoje. Agora, existem pessoas racistas no Brasil, como existem homicidas. Agora, é equivocado dizer que o Brasil é um país essencialmente racista, como assim, como se fosse essencialmente homicida também. Eu vi um texto ontem no UOL do sujeito que diz que o Brasil hoje é uma grande senzala escravocrata. Eu acho que esse tipo de generalização por um caso pontual deletério, porque imputa preconceito em quem não tem, inclusive numa maioria que se sente enojada por casos como esse. Eu acho sim, existem muitas pessoas com sangue negro nas veias, a maioria dos brasileiros talvez, que são pateticamente racistas. A esse só cabe a escravidão da ignorância. E respondendo ao Laurentino ontem, um negro que se veste com terno, gravata, que escreve de maneira cultural ocidental, não é, em forma alguma, um racista ou está querendo renegar a sua origem negra. A miscigenação brasileira não só é racial, ela é também cultural. O Brasil é um caldo de misturas e ele não é essencialmente racista exatamente por essa mistura absoluta e total de raças. Gente, olha a África do Sul, olha os Estados Unidos, certos estados como Alabama, Arkansas. Quando você vê um negro, ele é retinto. Quando você vê um branco, ele é mais branco que a Antônia Fontinelli. Aqui é todo mundo meio pardo, meio escuro, meio misturado. Isso prova que o Brasil é sim um país cujo racismo estrutural que ainda existe não
é um racismo essencial. Os efeitos da escravidão são deletérios, são complicados, mas a gente está superando pouco a pouco. Aliás, pouco a pouco, a gente tem muito menos preconceito racial hoje do que tem. E esse caso da execração pública de uma atitude racista e imediata é um caso que o Brasil é um país maduro racialmente. Lá aqui a gente esconde, né, o nosso racismo, né? Nos Estados Unidos, para usar a comparação que você fez, nos Estados Unidos isso não se esconde, né? As pessoas escancaram isso. Tem um monte de coisa. Negros, a gente não é racista. Tem um monte de coisa, esse bololô de argumentos que você fez aí, Adriles. Mas, por exemplo, eu ouvindo o Laurentino, aliás, coloco aqui, Laurentino, se você estiver nos escutando e quiser ligar pra cá, dar o seu parecer, esclarecer o que parece que não tenhamos... Laurentino, fado sensato. Não temos entendido, fique à vontade, ligue pra cá que a gente entra no ar. Eu queria falar mas veja, o Edgar me censurou. Adriles, ao ouvir o Laurentino a falar do senhor, da dignidade do senhor negro, com orgulho de se vestir bem e se comportar de uma maneira corretíssima e tal. Isso só pra mim denota o orgulho que aquela pessoa quer mostrar da sua origem, da sua raça. Falou como se fosse pra esconder a negritude, pra se proteger. Ele usou uma palavra assim, pra se proteger. Proteger do quê? Não, eu acho que o Laurentino tava falando de uma coisa bastante comum. Eu não sei, que é essa eu acho que ele se equivocou. Fala, vai, mim. Com a postura completamente correta, esse negro, ele é aceito. Mas se ele, por exemplo, não é esse imaginário, sabe? O menino negro, pobre, que nasceu e é um lutador, estudou muito, se deu muito bem na vida, conseguiu conquistar coisas. Batalhou, venceu. Esse menino, ele é aceito. Concordo. Agora, um outro que talvez, como um menino branco, erre ou não fale o português tão correto, ele é marginalizado. Foi isso que eu acho que ele quis dizer o preconceito aqui, é sobre tudo. Vamos lá. Deixa eu só falar uma coisa muito rápida. Uma linha, Edgar. Primeiro que eu acho que a gente tem que treinar o nosso olhar e ver que os negros ainda não têm o mesmo acesso que brancos. É só frequentar determinados espaços, ou determinados restaurantes, ou determinados lugares ditos de luxo, pra ver a quantidade de brancos e a quantidade de negros. Isso tá escancarado na nossa cara. Mas dito isso, eu acho que a gente tem que parar pra pensar numa outra questão quanto à ação rápida da Record. Se a história não tivesse vazado e viralizado rapidamente, se a ação teria acontecido de fato? Não. Teria acontecido tão rápido? Antônia quer falar. Só pra lembrar, Antônia. Bacana é a reação imediata. Não faz gaslight. Vide o caso do William Vac, né, gente? Só pra lembrar e colocar aqui no molho. Antônia, você quer se posicionar antes da minha apresentação? Muito bonitinho aqui no Morning Show. A gente tenta. A gente tá inspirado pelo poema vivo que é você, meu amor. Não é que pois é, vocês são de uma inteligência. Estamos escaldados aqui. Então vamos falar mais da linguagem na minha opinião. Popular, na minha reles opinião. O Brasil é um país preconceituoso, sim. Todos os sentidos. Olha aí, toma, Adriles. Não só racista, tem a homofobia, tem um monte de coisa errada nesse país. Olha eu tenho um filho negro, meu filho entrou num shopping, eu tava atrás no telefone e o segurança negro, mais negro que o meu filho, né? Mais escuro que o meu filho, foi atrás do meu... Cada passo que o menino dava, ele ia atrás do menino. Entendeu? Por quê? Porque o menino era negro, porque passaram vários outros meninos brancos e ele não tava nem aí. Sim. E o menino ia, olhava uma blusa e ele ficava em cima do garoto. E eu fiquei de longe. Aí Antônia, mas dele falou algum problema, querido? Isso expressa uma coisa triste, que é o racismo estrutural no Brasil. Sim. Não tô dizendo que ele nega. Sabe por quê? Porque quando os negros foram jogados na rua, quando eles foram libertos da escravidão, existe uma associação da estereotipia do negro com a marginalidade. Porque, infelizmente, grande parte dos marginais de rua são negros. Então você faz uma associação direta, mas você não tá... Isso que eu tô querendo dizer, é um detalhe muito sutil. Mas acho que você não tá julgando pela cor da pele especificamente. Você tá julgando por uma estrutura social que leva negros a serem confundidos com bandidos, porque existem muitos bandidos que são negros. Mas você vê muita atitude vindo de negro para com negro, isso é muito triste. E que é o que você fala também, Adriana. Sim, mas eu falo isso. Eu digo isso. Negro orgulhoso, todo engravatado, é porque ele batalhou ao quadrado para estar daquele jeito. Exato, e não é um embranqueamento, é uma assimilação a uma cultura ocidental da qual ele, negro, também faz parte e ele também é criador. Olha